Isto não é uma sugestão de investimento, mesmo porque Bitcoin não é investimento. É reserva de valor, poupança real em dinheiro de verdade. Viver no Brasil é como ser colocado em uma câmara de tortura psicológica e financeira todos os dias. O imposto come seu salário antes de ele cair na conta. A inflação corrói o que sobrou, o noticiário te empurra ansiedade a cada manhã. A cultura te empurra o consumo como se fosse felicidade. O Leviatã te trata como gado e ainda te chama de cidadão. E no meio deste caos, você precisa sobreviver. Não apenas sobreviver, prosperar. Tancar o Brasil não é para os fracos, é para quem entendeu que a única saída é construir uma fortaleza interna e externa. A fortaleza interna chama-se estoicismo, a fortaleza externa chama-se Bitcoin. Sem as duas, você é apenas mais um corpo esmagado pela máquina. Mas entenda a profundidade do problema. O brasileiro nasce em um campo de batalha sem saber que está em guerra. Desde a infância, ele é treinado para aceitar a mediocridade como normalidade. A escola pública não educa, apenas adestra. A televisão não informa, apenas distrai. O sistema financeiro não protege, apenas suga. E quando esse brasileiro chega à vida adulta, ele está completamente despreparado para a realidade brutal que o cerca. Ele não sabe o que é inflação, não sabe o que é imposto, não sabe o que é uma moeda escassa. Ele apenas sabe que precisa pagar as contas e sobreviver até o quinto dia útil. O bitcoinheiro estoico é a exceção que confirma a regra. Ele acordou do transe. Ele viu o monstro de frente e, em vez de fugir, ele construiu uma armadura. Em vez de se desesperar, ele criou um plano. O Brasil não é um país, é um teste de resistência diário. E a maioria está sendo reprovada sem nem saber que a prova começou. Tancar é aguentar o tranco sem quebrar. É olhar para o cenário político, econômico e cultural e não surtar. É ver o dólar subir, o real derreter, o Congresso votar contra você e ainda assim dormir tranquilo. Tancar o Brasil não é resignação, não é passividade, não é aceitar a miséria como destino. Tancar é resistir ativamente, com lucidez e estratégia. É entender que você não pode controlar o Leviatã, mas pode controlar sua reação a ele. É entender que você não pode mudar a moeda oficial, mas pode escolher qual moeda guarda. O brasileiro médio não tanca, ele se desespera. O bitcoinheiro estoico tanca porque tem um plano, e o plano começa na mente e termina na autocustódia. Tancar o Brasil exige uma mudança completa de mentalidade. A maioria das pessoas vive no modo reativo. Elas acordam, olham o celular, absorvem o caos do noticiário e passa o dia respondendo a estímulos externos. O soberano vive no modo proativo. Ele acorda, define suas prioridades, ignora o ruído e executa seu plano. Essa diferença é abissal. O reativo é jogado pelas circunstâncias. O proativo navega por elas. O reativo culpa o Leviatã, o patrão vizinho. O proativo assume a responsabilidade e age. Tancar o Brasil é isso. Parar de ser uma folha ao vento e se tornar uma rocha. A rocha não se move com o vento, ela permanece. E o tempo que destrói tudo, o que é frágil apenas fortalece o que é sólido. O Bitcoin é rocha financeira, o estoicismo é rocha mental. Juntas, elas formam a base do indivíduo que o Leviatã não consegue quebrar. O estoicismo nasceu na Grécia e floresceu em Roma, em tempos de caos político, guerras e tiranos. Sêneca foi conselheiro de Nero, Marco Aurélio governou um império em crise, Epíteto nasceu escravo. Eles entenderam algo que a maioria nunca vai entender. O sofrimento não vem dos eventos, mas da sua interpretação dos eventos. O estoicismo não pede que o mundo seja justo, ele pede que ele mesmo seja forte. O estoico não controla a chuva, ele controla o telhado. O estoico não controla a inflação, ele controla onde guardar seu valor. O estoicismo é a filosofia da responsabilidade radical, e o Brasil é o laboratório perfeito para praticá-la. O que os estoicos ensinaram há 2000 anos continua mais atual do que nunca. Sêneca, que era absolutamente rico e conselheiro de um tirano, sabia que a riqueza sem virtude é apenas uma armadilha dourada. Marco Aurélio, imperador filósofo, escrevia para si mesmo um lembrete diário sobre humildade, disciplina e aceitação. Epíteto, que nasceu escravo e foi torturado, dizia que a liberdade real não é física, mas mental. O que esses homens entenderam é que o mundo externo é imprevisível, mas o mundo interno pode ser governado. E é exatamente isso que o bitcoiner brasileiro precisa aprender.
Você não pode impedir o Leviatã de imprimir dinheiro. Você não pode impedir o Congresso de aumentar impostos. Você não pode impedir a mídia de mentir. Mas você pode impedir que essas coisas destruam sua paz. Você pode impedir que elas roubem seu foco. Você pode impedir que elas te transformem em um animal ansioso e reativo. O estoicismo é a ciência da soberania interior, e sem ela nenhuma autocustódia será suficiente. Epíteto resumiu o estoicismo em uma frase: algumas coisas dependem de nós, outras não. O que não depende de você? A política monetária do Leviatã, a cotação do dólar, a decisão dos STF, a opinião do seu cunhado no churrasco. O que depende de você? Estudar, trabalhar, poupar, comprar Bitcoin, guardar em autocustódia, manter a calma. O brasileiro médio gasta energia com o que não controla. Ele discute política, assiste telejornal, briga no Twitter. O estoico ignora o ruído e foca no que está no seu alcance. Essa é a diferença entre o servo ansioso e o soberano sereno. A energia gasta com o incontrolável, a energia roubada do que importa. Faça um inventário honesto de sua vida. Quanto tempo você gasta por dia com o que não depende de você? Discussões políticas que não mudam nada, indignação com notícias que você não pode alterar, preocupação com a opinião de pessoas que não pagam suas contas, ansiedade com cenários econômicos que você não controla. Agora some essas horas, multiplique por semana, por mês, por ano. O resultado é assustador. Você está desperdiçando uma fração significativa da sua existência com o incontrolável. O estoico faz o oposto. Ele concentra toda a sua energia naquilo que está sob seu domínio direto: seus pensamentos, suas ações, suas escolhas, seus hábitos. Ele não perde tempo tentando mudar o que não pode ser mudado. Ele investe tempo no que pode ser transformado. E o Bitcoin é a materialização dessa lógica. Você não pode mudar a política monetária do Leviatã, mas pode mudar a moeda que você usa. Você não pode impedir a inflação, mas pode retirar seu poder de compra da linha de fogo. E pode guardar o que é seu em autocustódia, sem pedir permissão a ninguém. A dicotomia do controle é a ferramenta mental mais poderosa que existe, e o brasileiro que a domina se torna invencível. O estoico não foge do desconforto, ele o abraça. O Brasil, nesse sentido, é uma academia de alto nível. Acordar cedo, pegar transporte lotado, trabalhar sob pressão, lidar com burocracia, pagar impostos absurdos, tudo isso é treino. Cada desconforto é uma repetição que fortalece sua resiliência. O problema é que a maioria busca anestesia, álcool, futebol, entretenimento barato, dopamina digital. O estoico busca sentido. Ele se pergunta: o que isto está me ensinando? Como isso me torna mais forte? O desconforto é inevitável no Brasil. A diferença é se ele vai te destruir ou te lapidar. A escolha, como sempre, é sua. Os antigos estoicos praticavam o desconforto voluntário. Sêneca, mesmo sendo rico, dormia no chão de vez em quando. Ele fazia jejum, ele se expunha ao frio, não por masoquismo, mas por treinamento. Ele queria saber que poderia sobreviver sem conforto. Ele queria ser livre do medo da perda. No Brasil, o desconforto é involuntário, mas a lição é a mesma. Cada dia de calor, de fila, de burocracia, de salário corroído é uma oportunidade de treinar a mente. Você pode reclamar, se vitimizar e buscar anestesia, ou você pode agradecer e usar a adversidade como combustível. O bitcoinheiro estoico entende que o desconforto financeiro é um professor severo. A inflação que corrói sua poupança é um lembrete de que você precisa de um ativo escasso. O imposto que come seu salário é um lembrete de que você precisa produzir mais. A burocracia que atrasa sua empresa é um lembrete de que você precisa de autonomia. E a insegurança do sistema financeiro é um lembrete de que você precisa de autocustódia. O desconforto não é seu inimigo, é seu treinador. E o Brasil é uma academia de elite disfarçada de inferno. Bitcoin e estoicismo são feitos um para o outro. O estoicismo te dá a disciplina mental para não vender no pânico. O Bitcoin te dá a ferramenta financeira para não depender do sistema. O estoicismo te ensina a aceitar a volatilidade como parte do caminho. O Bitcoin te recompensa por paciência. O estoicismo te ensina a viver como menos, a desejar menos. O Bitcoin te permite poupar o excedente em um ativo escasso. O estoicismo é a filosofia. O Bitcoin é a prática. Juntos formam a armadura do indivíduo soberano em um país que quer te quebrar. Essa aliança não é acidental.
O estoicismo ensina que a virtude é o único bem verdadeiro. O Bitcoin materializa essa virtude na forma de escassez, transparência e soberania. Quando você compra Bitcoin, você está fazendo uma escolha filosófica. Você está dizendo que não confia na promessa do Leviatã. Você está dizendo que prefere a matemática política. Você está dizendo que valoriza mais a sua liberdade do que o conforto da ilusão. E quando você pratica o estoicismo, você está se preparando para os inevitáveis momentos de dúvida. A queda de 50% no preço? O estoico respira fundo e continua. A crítica da família? O estoico sorri e permanece em silêncio. A tentação de vender para realizar lucro rápido? O estoico lembra que o objetivo não é ganhar reais, mas sair do sistema. Bitcoin sem estoicismo vira desespero. Estoicismo sem Bitcoin vira resignação. Juntos, eles formam uma filosofia completa de sobrevivência e prosperidade. O Brasil é o campo de provas e o soberano está sendo testado todos os dias. O Brasil é o país do imediatismo. Todo mundo quer ficar rico rápido, emagrecer rápido, aprender rápido. O Bitcoin não é rápido, o Bitcoin é lento, constante e inevitável. O estoico entende que as grandes coisas levam tempo. Roma não foi construída em um dia, e seu patrimônio Bitcoin não será construído em uma semana. A paciência não é passividade, é a compreensão do que o tempo é o aliado de quem faz o certo. Enquanto o ansioso compra topo e vende fundo, o estoico faz DCA sem olhar para o preço. A paciência é uma vantagem competitiva, e no Brasil ela é rara como um político honesto. A impaciência é a mãe de todos os erros financeiros. O sujeito impaciente vende na queda porque não aguenta ver o vermelho, em troca de e troca a estratégia a cada mês. Ele compra a última moda no mercado financeiro, ele busca atalhos, e o atalho na maioria das vezes leva ao precipício. O estoico entende que o tempo é o seu maior aliado. Ele sabe que o Bitcoin premia quem tem horizonte de longo prazo. Ele sabe que a inflação destrói a Fiat lentamente, mas implacavelmente. Ele sabe que a paciência é a virtude dos vencedores. Por isso, ele não se desespera com a notícia do dia. Ele não muda seu plano por causa de uma cotação. Ele confia no processo. E o processo, quando bem executado, é infalível. A paciência não é esperar sentado. É agir com constância enquanto se espera. É regra, é regar a planta todos os dias, mesmo sem ver o broto. É acumular satoshis mês a mês, mesmo sem ver o resultado imediato. A paciência é o superpoder dos que aguentam. E no Brasil, aguentar é vencer. O Leviatã quer sua atenção. A mídia quer sua atenção. As redes sociais querem sua atenção. Porque a atenção é poder e poder é dinheiro. O estoico é seletivo. Ele não lê todo artigo, não assiste todo vídeo, não comenta toda polêmica. Ele filtra. O que isso muda na minha vida? O que isso me ensina? O que eu posso fazer a respeito? Se a resposta for nada, ele ignora. O bitcoinheiro estoico não acompanha o noticiário econômico diário. Ele não se desespera com a queda do Bitcoin. Ele não comemora a alta, ele apenas acumula, ignora o ruído, de forma a criar soberania. E a soberania começa na mente. Viver na era da economia da atenção. Vivemos na era da economia da atenção. Cada minuto que você passa rolando um feed é um minuto que alguém está lucrando com a sua distração. O Leviatã não precisa de censura total. Ele precisa apenas que você esteja distraído o suficiente para não perceber o saque. E é exatamente isso que acontece. O brasileiro médio passa horas discutindo futebol, novela, polêmica da internet, vida dos outros. Ele sabe o nome de todos os participantes de um reality show, mas não sabe o que é inflação. Ele conhece a escalação do time, mas não conhece a diferença entre Fiat e Bitcoin. O estoico inverte essa lógica. Ele é radicalmente seletivo. Ele consome informação como quem consome alimento, com critério, qualidade e moderação. Ele não se intoxica com lixo mental. Ele não dá audiência para quem não merece. E essa seletividade se estende ao mundo financeiro. Ele não olha o preço do Bitcoin 5 vezes por dia. Ele não surta com cada Twitter de economista. Ele confia no seu plano, e o plano não muda por causa de ruído. Ele mantém seus satoshis em autocustódia e segue a vida, porque ele sabe que a paz é o maior patrimônio, e a paz não sobrevive ao ruído.
O Leviatã governa pelo medo. Medo do desemprego, medo da violência, medo do futuro, medo da opinião alheia. O estoico aprendeu a domar o medo. Ele sabe que o medo é uma reação natural, mas a coragem é uma decisão racional. O Bitcoin, por sua vez, elimina o medo financeiro. Quando você tem um ativo que ninguém pode confiscar, você não teme o bloqueio de contas. Quando você tem uma reserva em dinheiro escasso, você não teme a inflação. Quando você tem autocustódia, você não teme o calote. O medo não desaparece, mas ele deixa de mandar. Ele vira apenas um sinal de alerta, não um carcereiro. O medo é a ferramenta mais antiga de dominação. Desde os tempos tribais, quem controla o medo controla a tribo. O Leviatã moderno aperfeiçoou essa arte. Ele usa a mídia para amplificar ameaças. Ele usa a legislação para criar insegurança. Ele usa a inflação para corroer sua confiança no futuro. E a maioria das pessoas vive em estado permanente de ansiedade. Elas têm medo de perder o emprego, de não pagar as contas, de ficarem doentes, de envelhecer sem aposentadoria. O estoico olha para esse cenário e entende o jogo. O medo só tem poder sobre você se você o alimentar. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar do medo. E o Bitcoin é uma decisão de coragem. É a escolha de confiar na matemática em vez de confiar no Leviatã. É a escolha de guardar seu valor em um ativo que ninguém pode te tomar. É a escolha de assumir a autocustódia e aceitar a responsabilidade. Quando você tem essa reserva, o medo financeiro diminui drasticamente. Você sabe que, mesmo no pior cenário, você tem uma saída. E essa certeza é libertadora. O medo não some, mas ele deixa de ser o capitão do navio. Ele vira apenas um conselheiro exagerado, e o soberano segue navegando. O consumo te escraviza, a ostentação te torna alvo, a vida simples te liberta. O estoico pratica o desapego material. Ele entende que felicidade não está em possuir mais, mas em precisar de menos. O Bitcoiner aplica essa lógica na prática. Ele não parcelou o carro do ano, ele não está endividado, ele vive abaixo dos seus meios e usa o excedente para acumular satoshis. A simplicidade não é pobreza, é elegância. É a recusa de jogar o jogo do status. É a escolha consciente de priorizar a liberdade em vez da aparência. A sociedade de consumo é uma máquina de criar desejos. Ela te convence de que você precisa de um carro novo, de um celular novo, de roupas novas, e o faz de forma tão sutil que você nem percebe que está sendo manipulado. O resultado é uma população endividada, ansiosa e eternamente insatisfeita. O estoico vê essa armadilha com clareza. Ele entende que cada real gasto em supérfluos é um real que poderia ser transformado em liberdade. Ele não é avarento, ele é estratégico. Ele escolhe gastar com o que importa e poupar no que é essencial. A vida simples não é uma punição, é uma libertação. Quando você precisa de menos, você depende de menos. Quando você depende de menos, você é mais livre. E quando você é mais livre, você pode dedicar sua energia ao que realmente importa. Sua autonomia, sua paz, sua soberania. O bitcoinheiro que vive simplesmente não chama atenção. Ele não gera inveja, ele não se torna alvo, ele passa despercebido pelo radar do Leviatã, e nessa invisibilidade ele acumula silenciosamente o ativo mais escasso do planeta. A simplicidade é o escudo do soberano. O brasileiro médio não tolera frustração. Qualquer obstáculo vira drama, qualquer crítica vira ofensa. O estoico vê a frustração como parte inevitável da vida. O Bitcoin ensina isso diariamente. O preço cai 30%, faz parte. O Leviatã ameaça regular, faz parte. A família te chama de maluco, faz parte. Quem não tolera frustração vende no fundo. Desiste no meio, muda de estratégia toda semana. Quem tolera permanece, e permanecer é a única forma de vencer. A tolerância à frustração é um ativo que não aparece na planilha, mas que vale mais do que qualquer renda fixa. Vivemos na era da gratificação instantânea. Um clique e a comida chega, um toque e o entretenimento começa, uma mensagem e a validação social aparece. O resultado é uma geração que não sabe lidar com o não, que não sabe esperar, que não sabe persistir. No mercado financeiro, essa fraqueza é fatal.
O sujeito compra Bitcoin animado, vê o preço cair 20% e se desespera. Ele vende no prejuízo, xinga o mercado e volta para a renda fixa medíocre. Ele não entendeu que a volatilidade é o preço do ingresso, que a frustração é o filtro que separa os fracos dos fortes. O estoico entende que a frustração é pedagógica. Ela te ensina a ser humilde, te ensina a ser resiliente, te ensina a confiar no processo. Cada queda do Bitcoin é um teste, cada crítica de um ignorante é um teste, cada crise econômica é um teste. E quem passa nos testes colhe os frutos. A tolerância à frustração é o ativo mais subestimado do mundo, e no Brasil ela é escassa como um político honesto. Não adianta ter Bitcoin e ser escravo das próprias emoções. Não adianta ter autocustódia e viver ansioso com o preço. A liberdade externa começa com a liberdade interna. O estoico trabalha a mente todos os dias. Medita, reflete, escreve, pratica a gratidão. Ele não é refém dos seus desejos. Ele não é refém das suas opiniões. Ele é livre por dentro antes de ser livre por fora. O Bitcoin é a ferramenta que protege a liberdade externa. O estoicismo é a ferramenta que protege a liberdade interna. Uma sem a outra é incompleta. O que adianta ter a chave se você é escravo do pânico? O que adianta ter a posse dos seus satoshis se sua mente é quente como um vulcão? A verdadeira liberdade é holística. Ela envolve mente, corpo e patrimônio. O estoico entende isso de forma profunda. Ele sabe que a ansiedade é uma prisão tão real quanto uma dívida. Ele sabe que o desejo descontrolado é um carcereiro tão cruel quanto o imposto. Por isso, ele trabalha a mente diariamente. Ele medita para acumular os pensamentos. Ele escreve para organizar as ideias. Ele reflete para entender suas emoções. Ele pratica gratidão para não cair na armadilha da insatisfação crônica. E, paralelamente, ele constrói sua liberdade externa. Ele compra Bitcoin, ele assume autocustódia, ele diversifica sua renda, ele cria múltiplas fontes de receita. A liberdade interior e a exterior se reforçam mutuamente. Uma mente serena toma melhores decisões financeiras, e uma base financeira sólida gera serenidade mental. O soberano entende que as duas frentes são complementares e ele avança nas duas ao mesmo tempo. Muitos odeiam o Leviatã e com razão, mas o ódio sozinho não constrói nada. Ele apenas consome. O estoico transforma o ódio em indiferença ativa. Ele não perde tempo com raiva, ele usa a energia para construir sua saída. Cada satoshi comprado é uma resposta mais eloquente que 1000 xingamentos no Twitter. Cada livro lido é uma arma que o Leviatã não pode confiscar. O ressentimento é uma prisão. A indiferença é uma fortaleza. O Bitcoiner estoico não grita contra o sistema, ele simplesmente sai do sistema. E sair é mais destrutivo para o parasita do que qualquer protesto. O ódio é uma emoção sedutora. Ele dá a sensação de que você está fazendo algo, quando na verdade você está apenas se corroendo por dentro. O sujeito que odeia o Leviatã passa horas discutindo, reclamando, militando. Ele se sente um revolucionário, mas no fim do dia ele continua no mesmo lugar. Ele continua pagando os mesmos impostos. Ele continua usando a mesma moeda podre. Ele continua alimentando o mesmo parasita. O estoico entende que o ódio é uma armadilha. Ele não ignora a injustiça. Ele apenas não permite que ela controle suas emoções. Ele transforma a indignação em ação construtiva. Em vez de xingar o sistema, ele estuda o sistema. Em vez de reclamar da inflação, ele compra Bitcoin. Em vez de odiar o Leviatã, ele se torna independente dele. Esta é a vingança mais elegante. O parasita não se importa com seu ódio, ele se importa com a sua saída. E cada pessoa que sai do sistema é uma ferida no corpo do monstro. A indiferença ativa é a arma dos soberanos. O ódio é a muleta dos escravos. O estoico confia no processo. Ele planta árvores cuja sombra não sentará. O Bitcoiner confia no DCA. Ele compra todo mês independente do preço. O longo prazo é o grande aliado de quem tem disciplina. O Leviatã conta com o curto prazo, a próxima eleição, a próxima crise, o próximo pânico. O estoico conta com o longo prazo, a escassez do Bitcoin, a matemática da inflação, a inevitabilidade da transição monetária. O tempo é o juiz final
e ele sempre dá razão a quem entende o jogo. O curto prazo é o território do Leviatã. Ele vive de círculos eleitorais, de crises fabricadas, de pânicos induzidos. Ele quer que você tome decisões emocionais, rápidas e destrutivas. Ele quer que você venda no futuro. Quer que você se endivide no topo. Quer que você mude de estratégia a cada manchete. O longo prazo é o território do soberano. Ele sabe que a inflação vai corroer a Fiat. Ele sabe que a escassez do Bitcoin vai se valorizar. Ele sabe que a disciplina vence a genialidade. Por isso, ele não se abala. Ele faz seu DCA. Ele guarda suas chaves em autocustódia. Ele segue sua vida. O processo é mais importante que o resultado imediato. A constância é mais valiosa do que a intensidade. O estoico entende que o tempo é um aliado implacável. Ele destrói os impérios da mentira e fortalece as fundações da verdade. O Bitcoin é a verdade monetária, e a verdade, mais cedo ou mais tarde, prevalece. A fé no processo não é crença cega, é confiança na matemática, na lógica e na história. É a certeza de que a escassez vence a impressão, de que a liberdade vence a coerção, de que o soberano vence o parasita. Assumir a autocustódia é assumir a responsabilidade total. Não há banco para socorrer, não há gerente para culpar, há apenas você e suas chaves privadas. Isto é aterrador para a maioria. Para o estoico é libertador, porque a responsabilidade é o preço da liberdade. O homem que guarda suas próprias chaves é um homem que não pede permissão para existir. Ele não depende da boa vontade de ninguém. Ele é o guardião do próprio destino. A autocustódia não é apenas uma técnica de segurança, é uma declaração filosófica. Eu sou o dono da minha vida. A autocustódia é o rito de passagem do Bitcoiner. É o momento em que ele deixa de ser curioso e se torna um soberano. Antes da autocustódia, você ainda está no sistema. Seus satoshis estão na corretora sobre as regras do Leviatã. Eles podem ser bloqueados, confiscados, taxados. Depois da autocustódia, você está fora. Suas chaves estão em suas mãos, ninguém pode tocá-las. Essa transição é profundamente filosófica. Ela exige que você aceite a responsabilidade total. Se você perder a chave, perdeu o acesso. Se você for descuidado, paga o preço. Não há saque para reclamar. Não há gerente para resolver. Apenas você. E essa solidão é libertadora, porque pela primeira vez na vida você não depende de ninguém. O estoico entende que a liberdade sem responsabilidade é apenas uma ilusão. A autocustódia é a responsabilidade materializada, e o soberano a abraça com coragem. O estoico fala pouco, o Leviatã tem olhos e ouvidos em todos os lugares. Quanto menos você expõe, menos você se torna alvo. O Bitcoin prudente não alardeia seus satoshis, ele não posta foto das suas chaves, não discute valores no grupo da família. Ele vive discretamente. O silêncio é uma forma de proteção. É também uma forma de maturidade. Quem precisa mostrar que tem, no fundo não tem nada. O silêncio do soberano é a resposta mais eloquente ao barulho do mundo. Vivemos na era da exposição. As pessoas postam o que comem, onde viajam, o que compram. Elas transformam a própria vida em um espetáculo para estranhos. E o Leviatã observa, ele coleta dados, ele perfilha comportamentos, ele cruza informações. O soberano entende que a exposição é uma vulnerabilidade. Quanto mais o sistema sabe sobre você, mais fácil é te controlar, te taxar, te atacar. Por isso, o bitcoinheiro estoico cultiva o silêncio. Ele não anuncia que tem Bitcoin, ele não discute seu patrimônio, ele não exibe sua liberdade, ele simplesmente vive. E nessa discrição ele se protege. O sistema também é uma forma de maturidade. O silêncio também é uma forma de maturidade. Quem precisa da validação alheia ainda não entendeu o próprio valor. O soberano não precisa de aplausos, ele precisa de paz, e a paz floresce no silêncio. Fale menos, haja mais. Acumule em segredo e deixe que o tempo revele o que as palavras escondem. O estoico medita sobre a morte, não por morbidez, mas por lucidez. Lembrar que você vai morrer é a forma mais rápida de priorizar o que importa. Você não tem tempo a perder com o que não te engrandece. O Bitcoin te devolve o tempo porque te liberta da necessidade de vender seu tempo por migalhas.
O estoicismo te ensina a usar esse tempo com sabedoria. A morte é a única certeza da vida, e ela deveria ser o maior motivador para viver de forma soberana. A morte é a grande equalizadora. Ela não respeita títulos, contas bancárias, seguidores ou cargos. Ela chega para todos e é exatamente isso que a torna maestra, mais sábia. Quando você medita sobre a finitude, as prioridades se reorganizam. As discussões inúteis perdem a importância, as opiniões alheias perdem o peso, o consumo desenfreado perde o sentido. O que resta é o essencial: viver com integridade, agir com propósito, construir algo que transcenda o efêmero. O Bitcoin é a ferramenta que te devolve o tempo. Quando você tem uma reserva de dinheiro escasso, você não precisa aceitar qualquer trabalho, você não precisa se humilhar por um salário, você não precisa vender sua vida por migalhas. O estoicismo é a ferramenta que te ensina a usar esse tempo. Ele te lembra que cada hora é preciosa, que cada dia é um presente, que cada escolha é uma declaração do que você valoriza. A morte não é o fim, é o espelho que mostra o que a vida foi. E o soberano quer que esse espelho reflita coragem, liberdade e dignidade. Ninguém tanca o Brasil sozinho. O estoico não é um eremita, ele é seletivo. Ele se cerca de pessoas que compartilham seus valores. A comunidade bitcoinheira é uma das poucas bolhas que valem a pena. Nela você encontra pessoas que entendem a escassez, a liberdade e a responsabilidade. Encontrará a sua tribo, é essencial para manter a sanidade. Cerque-se de pessoas que te elevam, afaste-se de quem te atrasa. A solidão do despertar é temporária, a companhia dos soberanos é um tesouro. O despertar para a realidade do sistema é solitário. Você olha ao redor e percebe que a maioria das pessoas está dormindo. Elas acreditam em promessas vazias, elas confiam no Leviatã, elas gastam o que não têm. E quando você tenta explicar, elas te chamam de maluco. Essa solidão é dolorosa, mas é temporária. Existe uma comunidade global de pessoas que pensam como você, pessoas que entendem a inflação, que adotaram o Bitcoin, que praticam o estoicismo, e essa comunidade é um refúgio. Nela você encontra apoio, conhecimento e amizade. Você percebe que não está sozinho, que existem outros soberanos espalhados pelo mundo, cada um travando sua própria batalha silenciosa. O estoico é seletivo por natureza. Ele não se mistura com qualquer um. Ele escolhe cuidadosamente suas companhias, porque ele sabe que o ambiente molda o caráter. Cerque-se de pessoas que te inspiram, que te desafiem, que te elevam, e afaste das que te drenam, te despreze e te puxam para baixo. A comunidade dos estoicos bitcoinheiros é um dos maiores ativos que você pode ter. Valorize, valorize-a, cultive-a e contribua para ela. O estoico pensa no que fica depois que ele se for. Não em herdeiros de sangue, mas na marca silenciosa de quem viveu sobre os próprios termos. O que você deixa para o mundo não são descendentes, mas o exemplo de uma vida não confiscada. Cada satoshi acumulado é a materialização do seu tempo, da sua disciplina e da sua recusa em alimentar o parasita. O Leviatã quer que você desapareça sem rastro. Pobre e obediente, o soberano quer sair de cena sabendo que sua energia não foi drenada, que sua liberdade foi exercida e que sua existência serviu como prova de que é possível viver fora da jaula. O legado do bitcoinheiro estoico não está em uma certidão de nascimento de terceiros, está na autocustódia, nas chaves guardadas, na consciência tranquila de quem não se ajoelhou. Isto é eterno, isto é soberania. O que significa deixar um legado? A maioria das pessoas pensam em bens, em nomes, em placas, em descendentes que carregam sobrenome. O estoico pensa diferente. Ele sabe que o verdadeiro legado é invisível, é a integridade de quem viveu conforme seus princípios, mesmo quando ninguém estava olhando. É a coragem de quem nadou contra a correnteza, mesmo quando a correnteza era violenta. É a lucidez de quem viu a mentira e escolheu a verdade, mesmo que a verdade fosse desconfortável. O bitcoinheiro estoico constrói esse legado todos os dias.
Cada compra de Bitcoin é uma declaração de independência. Cada chave guardada em autocustódia é uma recusa à submissão. Cada dia de paciência é uma vitória sobre o imediatismo. O Leviatã quer que você desapareça sem deixar marcas. Ele quer que você seja esquecido, como tantas outras que passaram pela vida sem questionar. O soberano recusa esse destino. Ele quer sair de cena sabendo que sua existência importou, que sua energia não foi desperdiçada, que sua vida foi um exemplo de que é possível viver fora da jaula. Este é o legado, não uma certidão, não um sobrenome, não uma herança, mas a prova silenciosa de que um indivíduo munido de estoicismo e Bitcoin pode atravessar o inferno sem se curvar. Isso é eterno, isto é soberania. Tancar o Brasil é uma arte, exige mente forte, coração frio e chaves em suas mãos. Exige estoicismo para não surtar, exige Bitcoin para não quebrar, exige humildade para aprender, exige coragem para sair do rebanho. O Brasil não vai melhorar, o Leviatã não vai se regenerar. O jogo está armado contra você, mas a porta de saída está aberta e ela se chama Bitcoin. Com autocustódia, com DCA, com paciência, com silêncio, o soberano não espera a revolução. Ele se revolta diariamente comprando satoshis e guardando as chaves. Tancar o Brasil não é aguentar o sistema, é sair dele por dentro, enquanto o parasita definha por fora. E você, soberano, caminha em direção à liberdade. Um bloco de cada vez, um satoshi de cada vez, uma escolha estoica de cada vez. A arte de tancar o Brasil é a arte de viver em um território hostil, sem se tornar hostil. É a arte de manter a sanidade em um manicômio fiscal. É a arte de construir riqueza em uma economia que pune a poupança. É a arte de ser livre em um país que venera a servidão. O soberano entende que a batalha não é contra o Leviatã, mas contra a própria fraqueza. A batalha é contra o desânimo, contra a impaciência, contra o medo, contra a tentação de desistir. E cada pequena vitória diária fortalece o caráter. Cada satoshi comprado é uma trincheira cavada. Cada livro lido é uma muralha erguida. Cada dia de silêncio é uma emboscada evitada. O Brasil não vai mudar. O Leviatã não vai se regenerar. Mas você pode se transformar. Você pode se tornar invencível. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. O estoicismo te dá fortaleza mental. O Bitcoin te dá fortaleza financeira. Juntos eles formam a arte do soberano. E essa arte, uma vez dominada, ninguém pode tirar. O parasita pode rugir, o Leviatã pode ameaçar, mas o soberano segue caminhando, em silêncio, com paciência, rumo à liberdade, um bloco de cada vez, um satoshi de cada vez, uma escolha estoica de cada vez, até que a jaula fique para trás e a liberdade, enfim, seja a única passagem. Não confie, verifique e opt out.